Olá, guerreiros do home office. Aqui quem fala é Daniela Sanches, sou psicopedagoga, mãe de um garotinho lindo chamado Kalel, de 3 aninhos, e venho trazer para vocês todas terças e quintas-feiras vídeos novos falando sobre dicas e sugestões que possam te ajudar a melhorar o seu home office com seu filho pequeno. Eu sei que não é fácil a gente trabalhar perto de criança pequena, em casa, tendo que fazer as coisas, se a gente não tem muita ajuda ou pouca ajuda para isso. Por isso mesmo criei esse canal e estou trazendo para vocês dicas incríveis aí. Já falei sobre rotina lá no meu canal, depois você dá uma olhadinha. E várias outras dicas, como o sono pode atrapalhar também, como a questão do foco, da produtividade, como elas podem aumentar de acordo com que você vai se organizando ali no seu dia a dia e aplicando as dicas e as sugestões que eu tenho passado aqui no meu canal. Tá bom? Vai lá e dá uma olhadinha que eu sei que você vai gostar muito. E se gostar, já se inscreva no canal, compartilhe também, ative o sininho para você receber todas as terças e quintas-feiras as notificações dos vídeos quando eu estiver postando. Você vai ver, vai ajudar muito mesmo. E hoje eu quero falar para vocês sobre sobre a televisão, gente. Não só a televisão, mas o celular, o tablet, como eles podem prejudicar o desenvolvimento do seu filho, como você pode fazer para controlar esse tempo da criança na frente da televisão e os benefícios que isso vai trazer para você, para o seu home office também, tá bom? Começando, eu preciso falar que quando a gente está em home office, a gente tem a tendência, pelo menos eu passei por isso, de deixar o nosso filho muito tempo na frente da televisão. Porque o meu filho, ele chorava muito, ele queria sempre estar ali em cima de mim, ele me empurrava da cadeira quando eu me via sentar para trabalhar. Eu achava que não tinha outra forma de trabalhar se não fosse deixando meu filho na frente da televisão, porque ele não me deixava, gente. Então ele me empurrava, ele trazia todos os carrinhos dele, colocava em cima da mesa. Vou até colocar uma foto aqui, olha, para vocês verem. Ele colocava em cima da minha mesa, perto do meu computador. Quando eu via, às vezes ele já estava com o meu mouse, brincando com ele e não queria deixar eu trabalhar. Então eu pensei que a única forma do meu filho deixar eu trabalhar, e eu fazia isso, fiz por muito tempo, era deixando ele na frente da televisão. Eu não via uma outra saída. Para mim só existia aquela naquele momento, sabe? Mas eu sabia que não estava certo. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito, que televisão não fazia bem para criança. Mas naquele momento eu falava, eu preciso trabalhar, ele não deixa eu trabalhar, vai ser na frente da televisão. E eu acabava fazendo isso, gente. E eu ficava muito incomodada, muito chateada, porque eu sabia que isso não estava certo. E até que um dia, num grupo de WhatsApp, né, eu recebi um link de um vídeo de uma médica, a doutora, até anotei aqui o nome dela, Sâmia Marcilli. Ela é médica e palestrante e ela fala muito sobre a questão da televisão, o quanto que faz mal, ela até dá aulas sobre isso, palestras acerca disso. E o vídeo que eu assisti dela, até hoje está lá no Instagram dela, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, o título é Entenda o mal que as telas fazem aos seus filhos. E aí, quando eu assisti aquele vídeo e ela falou tantas coisas, eu falei, realmente... Não, e ela fala embasado, sabe, em estudos científicos, em artigos, publicações não só de jornais, mas de revistas. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo com meu filho? Ele tá passando mais de, sei lá, 3, 4 horas na frente da televisão por dia, só porque eu tenho que trabalhar e eu acho que é a única forma que eu tenho de fazer isso é deixar ele na frente da televisão. Eu não posso. Aí eu comecei a pesquisar mais a respeito, ler também a respeito disso. Foi quando eu comecei a tomar coragem, assumir a responsabilidade e comecei a realmente controlar mais o tempo do meu filho diante da televisão. E teve uma melhora incrível, gente. Pensei que eu achava que não tinha outra forma de trabalhar, mas na verdade ele aprendeu a brincar sozinho. Porque o que acontecia antes? Como ele ficava só o tempo todo na frente da televisão, quando eu desligava a televisão, ele vinha para cima de mim. Ele não sabia brincar sozinho, ele não sabia pegar os carrinhos e ficar brincando, porque ele passava muito tempo na frente da televisão.
E aí acabava que ele me cobrava mais. Toda vez que ele não estava na frente da televisão, ele estava ali no meu pé, me cobrando atenção para me brincar com ele, fazer alguma coisa, porque ele não sabia estar sozinho, ele não sabia fazer as coisas sozinhas. E esse é um dos fatores também que as telas geram nas crianças. Elas não aprendem a ficar só. Assim, eu digo assim, não que elas vão ficar sozinhas longe da gente, mas brincar sozinho perto ali da gente, mas brincar sozinho, fazer coisas também sozinho, desenvolver a criatividade, sabe? Isso daí prejudica muito e eu vi essa melhora no meu filho a partir do momento que eu comecei a diminuir o tempo de televisão. E aí eu também encontrei algumas pesquisas na internet a respeito disso. Olha só, uma fala do quanto que é prejudicial a exposição poderia ser para o meu filho. Se chama assim, ela foi publicada na revista Veja e é intitulada Exposição a telas prejudica o desenvolvimento de crianças. Esse é o título, Exposição a telas prejudica o desenvolvimento de crianças. Essa publicação, ela discorreu sobre um artigo, foi publicado no periódico britânico Archives of Disease in Childhood, artigos, né, sobre doenças na infância, e indica a necessidade de restringir o tempo de exposição de crianças e adolescentes. A gente pensa que é só as crianças, mas os adolescentes também, aos aparelhos com telas. Então, televisão, tablet, computador, celular, tudo isso daí vem prejudicar muito, né, o desenvolvimento deles. Devido a tal exposição, pode causar diversos problemas de saúde e impactos negativos na cognição e habilidade psicossocial do indivíduo. Sabe aquela criança que ela não sabe se socializar, ela não sabe brincar com outras crianças, ela não sabe compartilhar, ela se sente como se fosse um peixe fora d'água. É porque muitas vezes ela passa muito tempo na frente da televisão e ela não tem essa interação social com outros indivíduos e acaba prejudicando muito o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Uma das coisas que essas crianças que passam muito tempo na frente da televisão podem desenvolver, por exemplo, segundo esse artigo, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E diante disso, Sigman, que é o autor desse estudo, ele aconselha que os pais imponham regras aos filhos, limitando o tempo que estes passam diante das telas. Então, realmente, gente, ainda mais se a criança já tiver o TDAH, aí sim que você tem que diminuir mais ainda a questão das telas para o seu filho, porque vai piorar ainda mais esse transtorno. Faz com que a criança ela fique muito mais hiperativa, porque ela é muito superestimulada por conta dessas telas. Um outro estudo realizado pelo neurocientista francês Michael Desmarget, autor do livro A Fábrica de Cretinos Digitais, olha o livro que ele escreveu, também publicado na revista Veja, diz que o tipo de exposição prolongada a telas pode diminuir o QI, que é o quociente de inteligência, das crianças em relação ao das gerações anteriores. Esse estudo já tem demonstrado que, como muitas crianças têm passado muito tempo em frente às telas, elas já estão diminuindo o QI delas em relação aos seus pais, aos seus avós. Você já pensou? Eu não quero isso para o meu filho, eu não sei você, mas eu não quero que meu filho diminua o quociente de inteligência dele. Eu quero que ele desenvolva todas as habilidades possíveis para ele se tornar um grande homem, muito inteligente, desenvolvendo todas as capacidades dele cognitiva e tudo mais, para que ele se torne realmente um ser humano, né, maravilhoso. E aí foi essas coisas que comecei a estudar e, meu Deus, quanta coisa, eu não sabia que tinha essa questão. Podia diminuir até o QI do meu filho. Outro problema que pode ocorrer é a síndrome visual associada ao uso, por exemplo, de computadores, o CVS. E o agravamento da miopia e hipermetropia bem de perto, mas tem a dificuldade para enxergar de longe. E a hipermetropia, quando você tem a dificuldade para enxergar de longe, você enxerga bem de perto e tem essa dificuldade para enxergar de longe, né? Só aqui simplificando. Isso de pessoas que não usam óculos. Então, crianças que muitas vezes não usam óculos, elas vão desenvolver a miopia, vão desenvolver a hipermetropia,
por conta do uso prolongado dos computadores, das telas, entendeu? Do celular. E podem também desenvolver problemas de metabolismo, como a obesidade e também o sedentarismo. Quanto mais tempo, gente, seu filho ficar na frente da televisão ou do celular, menos tempo ele vai passar brincando, fazendo outras atividades, sabe? Desenvolvendo, correndo, fazendo atividades realmente que vão fazer com que ele desenvolva todo o seu potencial motor, cognitivo e etc. E foi isso que me, assim, fez ainda mais eu correr atrás para diminuir o tempo do meu filho na frente da televisão. Outra coisa que a gente tem que se preocupar também é a questão do conteúdo. O conteúdo, gente, mesmo ele sendo infantil, ele pode prejudicar muito a criança. Ele pode ser um conteúdo que não é bom mesmo sendo infantil. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo e eu sofri bastante por conta disso. Um dia eu deixei o meu filho assistir alguns vídeos ali no celular e eu ainda, antes dessa questão toda que eu ainda estava aprendendo, diminuir o tempo de celular e de televisão e tudo mais, eu quase não deixo meu filho brincar no celular, porque eu acredito que no celular eu perco mais o controle do que ele está assistindo. Ele pode passar os vídeos e aí eu perco o controle do que ele está assistindo. Já na frente da televisão, quando ele assiste, eu controlo mais. Eu posso passar as propagandas, eu posso escolher os vídeos, assistir também, ver, poxa, não, esse aqui não é bom para ele, e aí eu já vou lá e passo, né? E o que que aconteceu? Um dia eu deixei ele brincando no celular, não brincando, assistindo vídeo no celular, ali pertinho dele, em cima dele. E aí eram vários episódios, tipo assim, uma meia hora, e desenhos para crianças, tanto que o nome era Baby alguma coisa, sabe? Não lembro, não recordo aqui o nome direito do canal ali, dos vídeos. E era Baby alguma coisa, e aí ele tava assistindo bem no início e ele passou o dedinho mais pra frente, assim, lá pra 20 minutos, assim, de vídeo. E no que ele apertou, apareceu um desenho de um fantasminha, um fantasma lá. Ele nunca tinha visto desenho de fantasma, e eu acho que era de Halloween, não sei, alguma coisa assim. Eu sei que na hora que ele colocou, eu vi que ele se assustou e aí eu tirei daquele desenho, já passei para outro. Mas, gente, pouco tempinho, uns segundos que ele assistiu aquele vídeo, ele ficou com medo. Tanto medo daquele fantasma, do desenhozinho do fantasma. E eu achei que passou o dia, eu achei que ele estava tranquilo. Quando foi à noite, na hora de dormir, aí ele dormiu bem e tal. Mas quando foi 11 horas da noite, ele acordou gritando, me chamando. E começou a falar, mãe, aí ele chamou o fantasma de ele não sabia falar direito. E começava a apontar lá para o escuro. E aí para uma sapateira que eu tenho no meu quarto. E eu disse, não, filho, não existe mas esse menino ficou com tanto medo, ele não queria mais dormir. E eu orei com ele, conversei, expliquei, mas ele não queria dormir. E aí depois, gente, ele passou assim, sem dormir direito, 2, 3 dias. Eu nunca vi meu filho com tanto medo. Quando começava a escurecer, esse menino já ficava com medo, já começava a chorar, já ficava desesperado. E aí eu conversava com ele. Falava, meu filho, não é assim, não existe é só um desenho. Eu tentei achar depois esse desenho no celular, né, para ver do que era que eles estavam falando, se talvez eles estivessem até ensinando a não ter medo de fantasma, eu não sei, só sei que eu não encontrei mais esse desenho, procurei e não achei. Aí eu comecei, e na segunda noite, antes de dormir, quando eu fui levar ele para tomar banho, ele já começou a se tremer de medo, com medo desse tal de e eu não sabia o que fazer, gente, eu fiquei desesperada. E ele não queria dormir, ele ficava agarrado ali comigo. Foi quando ele passou até a dormir na cama comigo, porque até então ele dormia no berço dele. E aí ele começou até a dormir na cama porque ele tinha muito medo, ele acordava no meio da noite com medo disso. E foram várias tentativas, foi quase um mês. E eu pesquisei, eu vi um vídeo, né, da doutora Daniela F. de Faria, que ela é uma psicóloga infantil e ela ensina algumas formas de você lidar com o medo, né, do seu filho. Ela tem um canal chamado Conversa com Criança, um canal no YouTube, eu super recomendo, ela é maravilhosa, já aprendi muito com ela. E um dos vídeos ela ensina a gente contar historinhas para tentar tirar o medo da criança, né,
que a criança tiver. E aí eu fiz do jeito que ela falou, comecei a contar algumas historinhas, fiz alguns desenhos. Vou até colocar aqui, ó, um desenho que eu fiz pro meu filho, tentando mostrar para ele. Foi apenas uma das historinhas que eu tentei criar, sabe? Para ele tentar tirar esse medo que ele tava desse fantasminha, né? E aí eu disse, filho, olha, não existe fantasma. Na verdade, o fantasma, uma das histórias que eu contei, né? Na verdade, o fantasma era dois menininhos, eles estavam brincando, eles eram irmãos. E um deles colocou um lençol na cabeça e foi tentar assustar o irmão dele. Foi lá, maninho, foi tentar assustar o irmão. E aí o outro irmão pegou e disse assim, não, maninho, não gostei, tira esse lençol da cabeça. Aí ele foi lá e tirou o lençol da cabeça dele, amarrou nas costas, como se fosse um super-herói, e falou, então tá bom, maninho, vamos brincar de carrinho, de outra coisa, e saiu correndo pela casa, brincando de super-herói com o irmão dele. Essa história ele ficou pensativo, ajudou ele a dormir mais, ele ficou mais tranquilo. Eu sei que eu tive que contar essa, tive que inventar outras, dizer que o U era bem pequenininho, do tamanho de uma barata, e que a mamãe ia lá e batia no U, ele saía correndo, sabe, com medo da mamãe. E várias historinhas eu inventei. Essa daí foi apenas uma das que eu inventei. E graças a Deus, e fui orando muito, conversando muito, graças a Deus ele voltou a dormir bem, mais tranquilo, mas foi quase um mês, gente, por conta de um desenho que dizia que era para criança, que era infantil. Então a gente tem que ter muito cuidado. E se demorasse mais um pouquinho, eu ia levar meu filho para o psicólogo, porque, né, um psicólogo particular, porque realmente eu estava muito preocupada com isso. Mas graças a Deus não foi preciso. Mas para vocês verem como que a televisão, o celular, um vídeo pode atrapalhar tanto assim, deixar a criança com tanto medo, fazer com que a criança, né, perca assim vários dias, né, sem brincar direito, sem fazer as coisas. Ele tinha medo. Outra coisa que eu fiz, né, que até foi a doutora Daniela, que é minha xará, né, doutora Daniela Faria, falou também. Eu pegava o celular e ligava a lanterna e saía procurando pela casa, embaixo do berço, embaixo da cama, em todos os lugares, mostrando, filho, olha, vamos ver se realmente tem U. Aí a gente saía procurando, olha, não tem, filho, mamãe, não achei U. E assim eu ia mostrando para ele que não existia. É uma das formas que eu aprendi a trabalhar com medo com meu filho, né? Mas nada disso teria acontecido se ele não tivesse assistido esse desenho. Então a gente tem que ter muito cuidado com os conteúdos, né? Conteúdo de violência e tantas outras coisas que a criança ela não está preparada para assistir. Mesmo dizendo lá que é para faixa etária da criança, muitas vezes não é um conteúdo que vai contribuir, tá bom? Então tenham cuidado em relação a isso. As crianças que passam muito tempo na frente das telas também podem apresentar dificuldades para dormir. E isso é por conta dos estímulos que podem gerar dificuldades para o cérebro da criança desligar, por conta que elas ficam super estimuladas e podem ter essa dificuldade para pegar no sono ou acordar várias vezes durante a noite. Porque a televisão, ainda mais a televisão que ela é enorme, né? São muitas cores, muitos estímulos ali para a criança. E ela acaba que fica super estimulada, ela não consegue depois desligar, fica aquela criança mesmo agitada e até no sono dela é prejudicado. Aconteceu isso com uma prima minha, ela estava tendo muita dificuldade para as crianças dormirem. Tem duas meninas, né? Uma de 3 aninhos e a outra acho que tem 1 ano e pouquinho, ainda não chegou a fazer 2 anos. E aí essa minha prima deu um relato dela um dia no grupo, né, que a gente tem, e ela falou que as meninas não estavam querendo dormir, uma não dormia mais de tarde, não tirava a sonequinha dela da tarde, e quando chegava a noite ela ficava até meia-noite, 1 hora da manhã e não dormia. E aí eu conversei com ela, falei, prima, você tem cuidado da questão da televisão? Tenta diminuir o tempo que seus filhos ficam na frente da televisão, porque isso daí pode estar prejudicando o soninho delas, pode estar deixando elas super estimuladas. E aí foi o que ela procurou fazer. Aí, incrível, que eu acho que no primeiro dia já que ela fez isso, já melhorou muito a questão da televisão. Ela disse que deixou as crianças assistirem um pouco de televisão durante a parte da manhã. À tarde, ela já não deixou as crianças assistirem televisão, foi brincar, foi levar ela para o parquinho, foi fazer outras coisas. Deu a janta dela mais cedo, lá para
por 18h30, por aí. Quando deu umas 7h30, já foi começando a dar o banho, arrumar. Gente, quando eram 8, 8h30, as crianças já estavam dormindo. E dormiram a noite inteira. E ela ficou besta, ela não acreditava. Ela falou, Dani, eu não acredito que isso aconteceu. Minhas filhas estão dormindo mais cedo e estão dormindo a noite inteira. Agora eu tenho mais tempo livre, depois que elas dormem, eu posso fazer outras coisas, né? Posso ter tempo pro meu marido, ter tempo para mim, porque eu não tinha mais tempo. Elas só dormiam meia-noite, 1h da manhã, se elas fossem agarradas comigo. E agora elas estão dormindo super bem. E eu fiquei tão feliz por ela. E eu fiquei, assim, muito contente mesmo. Então, muitas vezes a questão da televisão é o que está prejudicando o sono aí do seu filho. Preste atenção se ele não está passando muito tempo na frente da televisão. A recomendação, gente, da Organização Mundial de Saúde é: para crianças de até 1 ano, não é recomendado ter uso de tela nem de televisão até 1 aninho. E infelizmente eu não soube disso a tempo, sabe? Eu ainda deixei meu filho assistir um pouco de televisão antes de completar 1 ano, porque eu desconhecia sobre essa recomendação. Para crianças de 2 a 4 anos, que é o que eu tenho trabalhado aqui também, né? A recomendação da OMS é de um tempo de até 1 hora e, se possível, menos tempo de televisão. Eu preciso confessar que eu estou na luta para diminuir o tempo de televisão do meu filho. Ele tem ficado ali em torno de 1h30, até no máximo 2 horas assistindo televisão durante o dia. Isso não é seguido, tá? Eu fico contabilizando. Então, às vezes ele assiste meia hora de manhã, meia hora de tarde, 40 minutos, e aí eu vou tentando diminuir ao máximo. Ontem, por exemplo, ele não assistiu televisão nem de manhã, nem à tarde, já no finalzinho da tarde, já no início da noite, que ele assistiu um pouquinho de televisão. E celular eu já procuro não dar para o meu filho. Como eu falei, eu não gosto muito de dar o celular para ele, então ele já nem pede. Isso já conta pontos para mim, porque é menos uma preocupação de tirar o vício, né, do celular do meu filho. E aí eu preciso dizer como que eu fiz para diminuir o tempo da televisão do meu filho. A primeira coisa que eu sei é difícil, tá? Ainda mais quando eles estão acostumados. E meu filho, ele acordava de manhã, ele já apontava para a televisão. Televisão, mamãe, televisão. Ele já queria assistir, mamãe. Então, quando ele acordava de manhã, a primeira coisa que ele pedia era assistir televisão. E aí eu fui diminuindo aos poucos. Então, no começo, ele vai resistir muito. No começo, seu filho vai resistir muito, sabe? Para desligar a televisão. Ele vai chorar, ele vai fazer birra. Era o que meu filho fazia. Quando eu desligava, ele chorava, chorava. Ou quando não queria ligar, falava, filho, agora eu não vou ligar a televisão para você. Agora não, ainda tá muito cedo. Mais tarde a mamãe deixa você assistir um pouquinho. Aí ele chorava, chorava. Mas aos poucos, todos os dias, um pouquinho, não desista. Aos poucos eu fui conseguindo, sabe? Então, uma das coisas que eu fazia primeiro era conversar com ele. Por que eu não ia ligar a televisão naquele momento? Eu queria que meu filho fosse inteligente, eu não queria que ele passasse muito tempo na frente da televisão. E aí eu ia conversando com ele, ia tirando. Aí eu falava, filho, olha, agora você já assistiu aqui um pouquinho, agora a mamãe vai desligar. Eu quero que você vai brincar, você vai fazer alguma coisa. E quando ele começava a fazer aquele berreiro, aquele escândalo, eu pegava e falava assim, filho, vamos fazer outra coisa? O que você acha? Vamos ajudar a mamãe a lavar a louça? Ele não sabe lavar a louça, gente, mas ele gosta de ir lá pra pia e mexer com sabão, com água. E ele parava de chorar na hora e ia comigo. Então é uma das coisas que eu uso, sabe, para meu filho a colaborar mais nessa hora de desligar a televisão. É realmente chamar ele para fazer alguma outra atividade, redirecionar, né, o que ele está fazendo. E aí ele gostava muito. Isso também é uma das dicas que eu dou para você tirar mais o seu filho da frente da televisão, é você envolver ele nos afazeres domésticos, no que você estiver fazendo. Então, se você vai varrer a casa, você pode comprar aquelas vassourinhas pequenininhas, dá para ele ajudar a varrer. Ou se você vai lavar roupa, você pode levar seu filho para ajudar você a lavar roupa também. Eu, por exemplo, eu passei a lavar algumas peças de roupa na mão, só algumas, né? A maioria eu lavo na máquina, mas aquelas que eu tenho que lavar na mão, eu passei a lavar na pia do banheiro, do banheiro da minha sala, né? Que é um banheiro mais simples, quase ninguém usa, é uma pia mais simples, a que eu tenho no banheiro. E por que eu passei a fazer isso? Porque eu poderia ficar mais pertinho dele, era mais fácil do que se eu lavasse no tanque da minha casa. E aí eu coloco a cadeirinha dele lá e ele ama.
porque ele já vai aproveita para brincar com água também. Às vezes ele pega o sabão, brinca que tá lavando roupa também, eu deixo. Vou até colocar aqui uma foto, olha, para vocês verem. Ele aqui com sabão, fingindo, né? Fingindo não, brincando que tá lavando roupa. Então ele ajudava aqui a brincar de lavar roupa. E depois ele já pegava os carrinhos dele, ficava brincando aqui, olha, com os carrinhos na água. E era uma forma que eu fazia com que ele tirasse ele da frente da televisão. Ele passava a brincar mais comigo também, e ele amava porque ele passava tempo comigo. Outra forma, né, é você na hora de fazer um bolo, de fazer um pão, de cozinhar, fazer alguma coisa, levar a sua criança também para brincar junto com você, para brincar, para cozinhar junto com você. Ele amava fazer isso também, ele ama até hoje fazer bolo, quebrar o ovo. E assim ele vai aprendendo várias outras habilidades, sabe? E desenvolveu mais a fala dele, desenvolveu mais o companheirismo e outras coisas. Hoje ele não briga mais se eu desligo a televisão, eu só aviso. Uma outra coisa que você pode fazer, antes de desligar a televisão, você avisa, filho, quando acabar aqui esse episódio, a mamãe já vai desligar a televisão, tá bom? E aí você avisa, você não desliga assim de supetão. Ele vai saber que você também está preocupado com ele, você respeita também o tempo dele. E às vezes ele ainda retruca, não, mamãe, não sei o quê. Não, meu filho, agora tá bom, já deu tua hora aqui de assistir televisão. E aí eu espero terminar ali o episódio e já desligo. Só tem que ter cuidado porque muitas vezes um episódio é seguido do outro e aí você acaba não pegando esse finalzinho, sabe, do episódio. Tem que prestar atenção. Ou se não diz, ó, daqui 5 minutos, se é um filme longo, né? Tu vai esperar o filme acabar de 1h30. Então você diz, filho, daqui 5 minutinhos a mamãe vai desligar aqui a televisão, daqui a pouquinho. E aí outra hora você continua, amanhã você continua e termina esse filme. E aí hoje ele já nem reclama. Se ele passa, por exemplo, muito tempo, uns 30 minutos seguidos na frente da televisão, é incrível, porque ele começa a dar sinais que ele já tá cansado também. Ele começa a ficar assim, af, af. Ele diz assim mesmo, fala, vixe, já tá na hora de desligar essa televisão. Nem ele não tá querendo mais. Então, aos poucos ele vai diminuindo, vai melhorando. E enquanto você está trabalhando, você, né, procura deixar ele assistir televisão, aquela, no máximo ali 1 horinha que a gente ainda pode deixar. Na hora que você está trabalhando, aproveita essa hora. Não deixa ele assistindo televisão enquanto você está fazendo comida, por exemplo, né, o almoço. Não, você deixa ele assistindo televisão enquanto você estiver trabalhando mesmo, 1 horinha pelo menos, aí é 1 hora que você vai ganhar, sem ele, né, tá ali junto, assim, de você. E um tempinho que você vai ter para você trabalhar. Mais sossegada, né? E aí o restante do tempo, você dá atividade direcionada para ele, né? Dá giz de cera, lápis de cor. O meu filho, por exemplo, ele gosta de brincar, na verdade, com cola em bastão. Dá cola em bastão para ele colar papel, colar feijão, colar arroz, fazer outras coisas. Vai dando atividades para eles fazerem perto ali de você enquanto você trabalha. E você vai ver, e você vai ver com o tempo, eles vão aprendendo a brincar mais, é incrível. Hoje meu filho passa horas brincando de carrinho, montando ponte com os bloquinhos dele, fazendo tantas outras coisas que antes ele não fazia. Ele desenvolveu mais a fala. Eu achei que ele estava um pouquinho com a fala atrasada, acho que era por conta desse tempo que ele estava passando a mais na frente das telas. E ele, com menos de um mês que eu passei a controlar mais essa questão da televisão, ele melhorou muito, muito a fala dele. E hoje ele já está falando de tudo. Você vai ver como vai melhorar também a comunicação do seu filho. E vai aumentar a conectividade entre vocês. Vocês vão ficar mais unidos porque vocês vão passar mais tempo juntos. Isso daí também é maravilhoso para o desenvolvimento do seu filho. Eu queria só terminar falando aqui, né, na prática você vai ver quanto menos deixar o seu filho na frente da televisão, ele vai melhorar tudo isso daí, vai se tornar uma criança mais calma, mais comunicativa, sem aquele pensamento acelerado, um sono dele vai ser mais tranquilo e assim por diante. Só benefícios, gente, é sério, façam isso que vocês vão ver que é só benefícios que vocês vão ter. A gente precisa tomar responsabilidade para nós, que é nossa, da criação dos nossos filhos. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Eu vou ler aqui para vocês. Isso daí vai contribuir muito na educação deles, vai contribuir muito para o sucesso do seu filho lá no futuro. E eu quero ler aqui para vocês Provérbios 22:6.
que diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Então, se você quer que o seu filho cresça nos caminhos do Senhor, passe mais tempo também com ele. Leia a Bíblia para o seu filho, conte historinhas bíblicas, leia versículos, ensine seu filho a decorar versículos. Isso tudo também vai ajudar muito o seu filho. A questão espiritual ajuda muito, gente, se tornar um ser humano que ele vai saber, um adulto, que ele vai saber no tanto que ele é amado, não só por você, pelo seu esposo, mas também por Deus. E a criança, quando ela aprende, ela cresce sabendo que ela é amada pelos pais, porque os pais passam tempo com eles. Quando a criança aprende quanto que ela é amada, quando ela se torna adulta, ela não vai ficar mendigando o amor das outras pessoas. Você vai ver, porque ela já vai estar cheia de amor. Ela cresceu cheia de amor. E isso faz toda a diferença na vida de um ser humano. Tá bom, gente? Então tenham aí essa responsabilidade. E assistam também o meu outro vídeo que eu postei outro dia, quem ainda não assistiu, com o título Como Brincar com Seu Filho Pode Deixar Seu Home Office Mais Tranquilo. E lá tem várias outras dicas como você pode fazer para brincar. E no que você está brincando ali com seu filho, é menos tempo também que ele passa na frente da televisão. E vamos lá, vamos educar nossos filhos com muito amor, deixando também o nosso home office mais tranquilo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem coisas maravilhosas aqui para eu poder compartilhar com vocês todas terças e quintas-feiras. Por isso, ative lá o sininho também para você receber a notificação. Não basta só se inscrever. Se você não ativar o sininho, você não vai saber quando eu vou estar postando os vídeos. Você não vai receber essa notificação. E compartilhe aí com suas amigas, com as pessoas que você sabe que pode ajudar de alguma forma esse vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!